Nós estamos na série Redescobrindo a Minha Bíblia, né? E hoje nós vamos estudar sobre o livro de Neemias. Por isso, abra sua Bíblia em Neemias, capítulo 2. Neemias, capítulo 2. Neemias, capítulo 2. Versos 4 e 5. Neemias, capítulo 2, versos 4 e 5. Assim diz a palavra. Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eis aqui tua palavra santa, poderosa, viva, eficaz. Fala conosco por meio da tua palavra nessa noite. E ensina-nos, ó Deus, coloca no nosso coração a motivação, coloca no nosso coração o desejo de te adorar, de servir o Senhor, porque nesse livro de Neemias nós vemos essa disposição do teu servo em servir o Senhor, em estar em tua presença, em te adorar, em ser, ó Deus, um servo temente, obediente, fiel ao Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Prepara, Senhor, as nossas mãos. Colocamos, Senhor, as nossas mãos na tua obra, naquilo que o Senhor deseja que façamos, e que o trabalho de nossas mãos glorifique o teu nome. Em nome de Jesus nós te pedimos isto. Amém. O livro de Neemias vem depois do livro de Esdras. Esdras teve o seu foco na restauração espiritual de Jerusalém. E Neemias tem seu foco na restauração dos muros de Jerusalém. Então, grandes coisas o Senhor estava fazendo. E o Salmo 126 fala sobre isso. Quando eles retornam para Jerusalém. Eles foram levados para a Babilônia, ficaram lá 70 anos, e aí depois disso, depois do exílio na Babilônia, eles começam a retornar. Só que tudo estava destruído. As suas casas foram destruídas, o templo foi destruído, os muros de Jerusalém. E agora que eles começaram a voltar da Babilônia, eles precisavam reedificar tudo. Fazer tudo de novo. E foram 3 levas, 3 grupos que voltaram da Babilônia. Quando Esdras voltou, antes de Neemias, ele que era um sumo sacerdote, ele começou a restaurar a adoração ao Senhor. Ele se preocupou em levantar o templo, em ensinar o povo a adorar a Deus, a voltar a servir a Deus. Esse foi o foco de Esdras. E na palavra diz, né? Esdras tinha disposto o coração para servir e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Ele tinha disposto o coração para isso. Por quê? Quando os fundamentos, os alicerces são desfeitos, Deus usa seus servos para reconstruir e reformar a sua obra. Exemplo disso, reforma protestante, que a gente está vendo aos domingos. Quando a igreja, quando o povo de Deus, quando os servos do Senhor se desviam da palavra de Deus, vem o castigo, vem um tempo de heresias, desvios, desobediência, mas Deus, com sua bondade, com seu amor, faz com que o seu povo retorne à palavra. Céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor não
passará. E isso foi o que aconteceu. O povo estava na Babilônia, foi levado para o cativeiro porque estava em desobediência, servia outros deuses, vieram os babilônicos, destruíram tudo, levaram o povo como cativos, e agora eles estavam voltando. E a gente canta, né? Aquela música, chora Israel, Babilônia não é teu lugar, clama ao teu Deus e Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Essa música é no sentido desse momento aqui, em que eles precisavam voltar para casa. Estavam na Babilônia como escravos, mas agora Deus está retornando o povo, trazendo o povo de volta. E a música diz, né? Chora Israel. Babilônia não é o seu lugar, não. Seu lugar é em Jerusalém. E a letra da música fala, né? Ah, Jerusalém, por que deixastes de adorar o Deus vivo em quem tantas batalhas te ajudou? Chora Israel, num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Quando eles foram levados para a Babilônia, né? Eles, às margens dos rios da Babilônia, choravam, estavam ali sendo escravos, escravizados, né? Levados como escravos, perderam tudo. E agora é um momento do recomeço, da restauração. Então Esdras começa a restauração e Neemias vem para reconstruir os muros. Então os personagens principais do livro de Neemias é o próprio Neemias, que se tornou governador, Esdras, que tinha vindo primeiro e era sumo sacerdote e escriba, e Artaxerxes, o rei da Pérsia, que autorizou Neemias a voltar. Este que era o rei da Pérsia, que autorizou Neemias a reconstruir os muros. O local principal é Jerusalém, porque agora eles estão voltando para casa. As palavras-chave que sempre se repetem é retorno, reedificação, muros, cidade, oração e trabalho. Nesse texto nós vemos muito essas palavras. E o tema é retorno de mais judeus do cativeiro na Babilônia e a reconstrução dos muros de Jerusalém. Então esse texto que a gente leu, de Neemias capítulo 2, versos 4 e 5, ele chega para o rei, né, Artaxerxes, ele que era o copeiro do rei, ele trabalhava com o rei, ele tinha certa intimidade com o rei, e ele então toma a liberdade de pedir para o rei para voltar para casa. Ele tinha uma vida boa ali, trabalhava no palácio, ele tinha privilégios que muitos judeus não tinham, mas ele resolve deixar tudo para trás para retornar para casa e para levar mais um grupo para Jerusalém. Então aí diz no texto, né? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei. Então primeiro ele orou a Deus e depois ele foi falar com o rei. Se é do agrado do rei e se teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. E o outro texto principal é Neemias 6, 15 e 16, quando eles concluem a construção dos muros. Neemias 6, 15 e 16. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Em 52 dias eles construíram todo o muro ao redor da cidade. Sucedeu que, ouvindo-o todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos,
e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Então ele reconheceu que foi em 52 dias, não porque eles eram capazes, mas porque foi intervenção de Deus. Deus fez com que eles reconstruíssem o muro. Então o livro de Neemias é considerado, era considerado um livro só com o livro de Esdras. Era um livro só, os dois livros, Esdras e Neemias. Depois houve a separação dos dois livros. É a história do retorno dos exilados para Jerusalém. Originalmente, no hebraico, eram um único livro. Esdras trata da volta, ao retorno à palavra de Deus, ao retorno religioso do povo judeu, à palavra de Deus e a servir a Deus. E Neemias trata da reconstrução dos muros e daquilo que era para a sociedade civil da época, para que eles vivessem bem. Então, o tempo cronológico aqui é o seguinte: Israel volta do Egito, possui a terra prometida, vem a época dos juízes, depois a época dos reis, e aí, na época dos reis, eles que se desviaram do Senhor, dos mandamentos de Deus, vêm então os inimigos e invadem a cidade e destroem tudo, e eles são levados ao cativeiro. Ficam no cativeiro por 70 anos, e depois dos 70 anos, grupos começam a voltar, e foram 3 grupos, 3 levas. E a história de Neemias, a história desse grupo, ela se encaixa nesse terceiro grupo, o último grupo que volta para Jerusalém. E aí vem o período do silêncio profético até a vinda de Jesus Cristo. Então aqui, quando a gente lê Neemias, ainda tem salmos, provérbios, profetas maiores, profetas menores. A gente pensa que a história ela está continuando, Mas toda essa história de salmos até os profetas maiores e menores, ela acontece aqui, nos primeiros livros, até Neemias. Porque a partir de Neemias já não há mais a voz de Deus. É um silêncio profético. Até que vem o Messias prometido por Deus. Este livro é muito importante, pois nele temos o ponto de partida cronológico das 70 semanas proféticas de Daniel. Daniel, capítulo 9, 24 a 27, fala sobre essas 70 semanas, em que eles saem da Babilônia para a construção dos muros, e aí eles reconstroem a cidade, e acontece então o retorno do povo para a terra prometida, para Jerusalém, Assim como houve 3 levas de cativos de Judá para a Babilônia, também ocorreu 3 retornos do cativeiro. O primeiro retorno foi sob Zorobabel, em 536 a.C., no reinado de Ciro, com 50.000 exilados. Isso está em Esdras 1 e 2, para a reedificação do templo. Zorobabel liderou o povo para voltar para Jerusalém, e Esdras estava junto nessa primeira leva, e eles começaram a reedificação do templo. Segunda leva, segundo retorno, sob a direção de Esdras, em 458 a.C., no reinado já de Artaxerxes, com
1.700 exilados. Isso está em Esdras 7-8, para a restauração do serviço sacerdotal do templo. Agora já voltou a restauração do serviço, né? Agora já voltou o serviço dos levitas, dos sacerdotes. E a terceira leva vem com Neemias, em 445 antes de Cristo, no reinado de Artaxerxes, com 50.000 exilados. Neemias 1 e 2 fala sobre isso. Para a reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém. Então, olha como Deus faz as coisas. Primeiro, Deus restaura a parte espiritual, com Esdras ensinando o povo, mostrando a verdade da palavra, e depois Deus restaura a parte física da cidade, fazendo com que Neemias levantasse os muros. Esdras já estava lá, já estava com o templo construído, mas os muros estavam destruídos. E aí Deus usa um copeiro do rei, que era judeu, desperta o coração dele para que ele orasse a Deus pedindo para que o rei liberasse ele e esse grupo que estava com ele lá, para que eles voltassem para reconstruir os muros. Então, às vezes a gente fica pensando, né? E agora? Quem vai nos ajudar a reconstruir os muros? Deus levanta uma pessoa lá que a gente nem espera para que os muros sejam reconstruídos, né? Deus, ele faz infinitamente mais. Pode ser que eles estavam pensando, né? Quando que os nossos muros vão ser restaurados? E aí vem Neemias, Deus liberta esse resto de povo que estava lá, né? Era um povo que estava envolvido com o serviço do palácio. Era o povo mais difícil de ser libertado, porque eles trabalhavam diretamente com o rei. E Deus vai e faz esse milagre. Os 2 primeiros retornos foram registrados no livro de Esdras, e o terceiro retorno é no livro de Neemias. Então aqui, no livro de Neemias, nós vemos que ele percebeu como governador que precisava levantar os muros, e ele começa a incentivar o povo como administrador para que eles levantassem os muros. E enquanto eles levantavam os muros, eles estavam com espada na mão. Porque se o inimigo viesse, eles tinham que lutar contra os inimigos para defender as suas famílias. O livro também destaca o seu caráter irrepreensível. Dentre as suas qualidades e virtudes, nós podemos citar homem de fé, de oração, líder corajoso, diligente, generoso, prudente, resoluto, enérgico e empreendedor. Porque quando ele começou a construir o muro, ele precisava ser um homem empreendedor, de visão. Eu preciso construir esses muros aqui e preciso da ajuda do povo. Ele temia a Deus e ele trabalhava incansavelmente. Ele permaneceu inabalável como uma rocha, não deixando que nada o desviasse da sua obra. Mesmo em face de vários inimigos e oposição, ele fez a obra do Senhor com diligência. O trabalho de reconstrução começou com as muralhas da cidade. Jerusalém, então, era uma cidade que ao redor dela tinha esse muro. E para que tinha um muro naquela época? Para proteger a cidade dos inimigos. Eles precisavam desses muros para que a cidade ficasse guardada, protegida. Quando o muro foi terminado, no curto prazo de 52 dias, Neemias tomou providência para que Jerusalém fosse plenamente ocupada. Então, o povo que morava ali foi para dentro do muro.
também contou com o apoio do sacerdote Esdras, que havia retornado a Jerusalém 13 anos antes, para que fosse lida a lei. Então ele chamou Esdras, que já estava lá 13 anos antes, e falou: lê a lei para o povo, a fim de que o povo pudesse amoldar a sua vida à palavra de Deus. Por meio do ministério, por meio das escrituras, eles foram levantados por Deus para que fossem instrumentos ali. Porém, após o retorno de Neemias à Pérsia, houve declínio moral e espiritual naquela região. Então ele saiu de lá, foi para Jerusalém. Quando ele volta para lá, a Pérsia já estava num período de declínio. A Babilônia estava fraca já. Outros inimigos iriam vir e iriam destruir a Babilônia. Já estava num período fraco, em que a Babilônia já não era aquele império todo poderoso. E Deus usa profetas para falar ao povo. Provavelmente o profeta Malaquias exerceu seu ministério durante esta época. Então o livro lá de Malaquias, que está lá na frente, ele aconteceu onde? Aqui em Neemias, provavelmente. Por quê? Exerceu seu ministério durante essa época, pois denunciou os mesmos pecados que encontramos nesse livro. Deus levantou este profeta para apoiar a reforma do governo e a restauração de Jerusalém. Assim como Ageu e Zacarias foram levantados para apoiar o governo de Zorobabel, Malaquias foi levantado por Deus como profeta para apoiar o governo de Neemias. E aí, Malaquias então termina o Velho Testamento. Acabou. Aí vem o silêncio profético. Período essa palavra aí. Neemias traz uma importante mensagem para os obreiros cristãos. Qual que é a mensagem que Neemias traz para a gente? Que nós devemos servir a Deus, primeiro, em oração constante. O livro começa e termina com oração. Ele era um homem de oração, então ele nos ensina a orar, a ter um trabalho pesado na obra do Senhor, segundo ponto. E o terceiro ponto, sacrifício e perseverança. Mesmo em meio aos sofrimentos, nós podemos servir e ter perseverança no serviço. Cronologicamente, este é o último livro do Antigo Testamento, que se encaixa provavelmente 100 anos depois dos judeus começarem a voltar para Jerusalém. É o último livro, porque depois de 100 anos que eles começam a voltar, vem essa terceira leva, e aí termina a voz de Deus direcionada aos profetas, Deus usando os reis, até que venha Jesus Cristo. Oi? Isso. E, olha só, após ele, há um período de 400 anos. Pensa bem, 400 anos, chamado de período intertestamentário. Intertestamentário, até o nascimento de Jesus Cristo. Então, aquela cidade, que era a cidade de Jerusalém, ela estava sendo reconstruída para quê? Para que Jesus viesse. Estava sendo preparado o cenário para que Jesus viesse ao mundo. E quando Jesus é assunto ao céu, o que acontece com a cidade novamente? Destruída. Depois de 70 anos da morte de Jesus, vem Roma e destrói Jerusalém. Aí os judeus são dispersos, os árabes vêm, tomam aquela região,
e no mesmo lugar onde havia o templo de Salomão, eles constroem a mesquita de Omar, onde é o domo da rocha, onde eles dizem que no lugar que Abraão ofereceu Isaque em sacrifício, nesse mesmo lugar foi construído o templo de Salomão. Com a destruição desse templo pela Babilônia, Neemias vem, Esdras vem, reconstrói tudo, o cenário foi feito, Jesus Cristo vem ao mundo. Depois de Jesus, 70 anos, Roma vem, destrói Jerusalém. Os judeus são espalhados, os árabes, muçulmanos vêm, tomam aquela região. Aí eles tomam toda aquela região ali, né? E aí começa a briga que está até hoje, né? A gente vê por quê? Por causa de um pedaço de terra. No mesmo lugar onde tem a mesquita, eles querem reconstruir um templo, né? Que era o templo de Salomão. Mas ali está uma mesquita dos muçulmanos. E a briga deles ali é por território. Então, quando o Estado de Israel, né, foi refeito e os judeus começaram a voltar, aquela cidade começou a ser dividida como fatias de bolo. Um pedaço, um bairro dos árabes, um bairro dos judeus. Essa região é dos judeus, essa região é dos árabes, né? Jerusalém é como se fosse Belo Horizonte. Só que, por exemplo, o Barreiro é judeu. Aí, ali o Buritis já é muçulmano. Aí o centro, imagina que o centro de BH, só para vocês entenderem melhor, imagina que o centro de BH é o centro de Jerusalém, certo? Aí, onde está a Praça da Estação ali, imagina que ali mais ou menos é onde era o Templo de Salomão. Só que nesse mesmo lugar está construída uma mesquita, que é dos muçulmanos, dos árabes. Só que a briga deles é pelos pedaços de terra. Não, a gente quer o Buritis, a gente quer a Praça da Estação. Por quê? Pela história, o terreno é nosso. Isso. Eles falam que o Muro das Lamentações é a única parte que restou lá do Templo de Salomão, porque todo o templo foi destruído pela Babilônia, né? Só que o fundamento, a base do templo, restou ali. E aí eles falam que aquele pedacinho de muro, que é o alicerce lá embaixo, é ainda o resto do Templo de Salomão. E aí os judeus têm aquele lugar como um lugar sagrado. Eles vão àquele lugar orando a Deus, pedindo a Deus para que eles tomem toda aquela região ali, que hoje está sob o domínio dos muçulmanos, dos árabes. Então, por isso que chama Muro das Lamentações. Eles vão ali orando, Deus, a gente quer de volta o nosso templo, a gente quer de volta a nossa terra, né? E aí esse livro ele é dividido em várias partes. A primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 2, é o retorno sob Neemias, sob a direção de Neemias. A segunda parte é do capítulo 2 ao capítulo 6, é a reconstrução dos muros. A terceira parte é do capítulo 7 ao capítulo 13, a restauração do povo judeu. E depois, para terminar, a primeira parte, o capítulo 1 a 7, foca no trabalho para a reedificação do muro. E a segunda parte, o capítulo 8 a 13, foca na renovação espiritual e atividade centralizada na lei de Deus. Então, o livro de Neemias fala a respeito disso, de reconstrução, reforma, levantar aquilo que foi desfeito, as ruínas de Jerusalém. E aí nós vemos, né, até os dias de hoje,
por que esses conflitos estão, né, tão vivos, né? Essa briga está até hoje. É a briga de Ismael e Isaque. Os judeus, descendentes de Isaque. Os muçulmanos, árabes, descendentes de Ismael. E eles estão ali, naquela mesma região, naquele mesmo pedacinho de terra. E aí, essa parte lá, que é a faixa de Gaza, é um pedacinho de terra junto ao mar, que é tomada por árabes e muçulmanos. Aí esse pedacinho de terra, gente, com daqui em Cana Verde, na distância daqui em Cana Verde. Ah, tá. Então imagina, daqui a Varginha. É como se esse pedacinho de terra, a faixa de Gaza, imagina, gente, é com daqui a Varginha, e isso em altura, né? E largura de Varginha a Formiga, 40 quilômetros. Ah, certo. Que houve a separação dos dois reinos, né? Tribo do norte e tribo do sul. Então, nesse momento aqui, agora só ficou a tribo do sul, que é a tribo de Judá. A tribo do norte já foi destruída, já foi invadida por outros povos, e agora ficou só a tribo do sul, que é a tribo de Judá, mas ela não durou muito tempo, porque veio a Babilônia e destruiu ela também, e levou. Mas só que Deus é tão bom, que não permitiu que o povo fosse exterminado. Porque, olha o privilégio, mesmo a cidade sendo destruída, Deus preservou a vida deles, levou eles em cativeiro, mas não permitiu que eles fossem exterminados. Eles permaneceram vivos e voltaram para casa. Por que tudo isso? Para que Jesus viesse da família de Abraão. Deus não permitiu que o povo fosse exterminado. Deus foi pesado com eles, né? Pesou a mão sobre eles, mas eles não foram exterminados, porque Deus tinha um propósito. Jesus Cristo ia nascer daquela família. Então, no fundo, eles sabiam que eles não seriam exterminados, porque Deus prometeu que dessa família viria o Messias, Jesus Cristo. E os judeus, né, estão aguardando até hoje Jesus Cristo. Quem são os judeus? Eles acreditam só no Velho Testamento. Agora, o judeu que acredita no Velho e no Novo, ele acredita no Velho Testamento e em Jesus Cristo. E aí ele é cristão. Quem acredita nos dois, cristão. Quem acredita só no Velho, judeu. Né? Isso. E aí a Bíblia deles é chamada de Torá, né? Vamos orar encerrando? Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, te louvamos, porque nós aprendemos com este povo, o povo judeu, que até os dias de hoje é perseguido. Nós te pedimos, Deus, tem misericórdia deste povo. Nós sabemos que agora a igreja é o novo Israel do Senhor. E que o Senhor tem compromisso com a igreja, porque ela é o novo Israel. Mas nós oramos a Deus, por esses que ainda são descendentes de Abraão, aqueles, ó Deus, que estão ali em Israel, ó Deus, em nome de Jesus, sobre esse conflito, sobre muçulmanos, palestinos, o povo judeu ali, nós te pedimos que haja paz naquela região. Em nome de Jesus, faça cessar a guerra, que o príncipe da paz, Jesus Cristo, seja revelado a esse povo, porque nenhum e nem outro serve a Jesus Cristo. Uns servem a Alá, a Maomé, o outro servem ao Deus do Velho Testamento, que ainda não enviou o seu Filho Jesus, este que não é o Deus verdadeiro, e nós te pedimos em nome de Jesus, tem misericórdia.
Ó Deus, que esse povo seja, em nome de Jesus, tocado pelo Cristo vivo, e que eles despertem, faça com que eles enxerguem o Cristo Todo-Poderoso, que é o Príncipe da Paz, para trazer paz a este povo e fazer cessar a guerra. Nós te pedimos, Senhor, tem misericórdia. Tantas crianças, tantas mulheres, tantas famílias dizimadas, desfeitas, tanta dor, tanto sangue derramado. Tem misericórdia, Deus, sobre esses conflitos, não só ali, mas em todas as outras partes do mundo, sobre a Ucrânia e a Rússia, lugares, ó Deus, onde a guerra vem e dizima tudo. Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia. Nós te pedimos, visita esse povo que sofre. Nós nem imaginamos, ó Deus, nem passa na nossa mente o que esse povo está passando. Mas nós te pedimos, pelo teu Espírito Santo, que é Espírito de vida, visita esse povo, Senhor. Revela-te a eles por meio de sonho, por meio daquilo que o Senhor achar melhor. E em nome de Jesus, ó Deus, volta, Senhor, para buscar o teu povo e a tua igreja. E nós queremos estar juntos, ó Deus, neste grande dia, prostrados aos teus pés. E aí sim, como povo do Senhor, entraremos na nova Jerusalém. Jerusalém não edificada por homens, mas Jerusalém com ruas de ouro, mar de cristal, onde não haverá choro, morte, pecado, dor. Aguardamos, Senhor, essa nova Jerusalém, em nome de Jesus. Amém.